Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui quem está falando é a professora Patrícia. Vamos dar início a esse semestre trabalhando na disciplina de Anatomia e Fisiologia para o curso técnico de enfermagem. Eu estou bastante entusiasmada para esse início, esse novo início. Espero que vocês compartilhem comigo esta alegria e vamos iniciar então essa disciplina incrível que é Anatomia e Fisiologia. Eu preparei para vocês uma apresentação de slides e nós vamos começar aqui falando um pouco sobre os objetivos a serem alcançados nessa aula, tá? Então, a ideia é apresentar para vocês conceitos básicos de anatomia humana, os planos anatômicos, as células, né, o conceito de célula, tecido, órgão, sistema e organismo, e a introdução aos sistemas anatômicos, ok? Então vamos lá. A primeira coisa básica e fundamental é entender o que é anatomia, tá? Então, a anatomia estuda a estrutura física dos seres humanos, órgãos internos, externos, suas interações, localização e a disposição no corpo, tá? Então, é bem importante que os alunos entendam que anatomia é simplesmente o nome de uma peça, tá? Em anatomia, a gente usa essa denominação. Fala-se peça para, para uma estrutura do corpo, uma estrutura anatômica. Por exemplo, se eu estiver com o coração de um cadáver humano, né? Isso pensando na aula de anatomia, né, Brasil? Se eu estiver com. Ai, professora, foi assustador agora, não se assustem, tá? A aula de anatomia, dependendo da universidade que vocês forem cursar, as aulas de anatomia são ministradas, uma boa parte delas, com cadáveres, tá? Então, se você tiver, por exemplo, com um coração humano na sua mão, você tem uma peça, né? Que é um coração. Se você tiver uma mão humana, é uma peça também, tá? Então, usa-se muito esse termo, peça, para pedaços do corpo, tá? Partes anatômicas do corpo. É bem importante fazer essa distinção para poder entender o que é fisiologia, porque anatomia se refere ao nome da peça anatômica. E fisiologia é o quê? É como essa peça anatômica funciona. Olha que bacana. Então, um é estático, o outro é dinâmico. Então, a peça, a anatomia, se refere à peça, que é estática, que fica paradinha. Mas a fisiologia estuda como é que essa peça funciona e como é que ela funciona em relação aos órgãos vizinhos e em relação a todo o sistema. Tá certo? Então, é bem importante aí já frisar logo desde o começo a diferença entre anatomia e fisiologia. Então, gente, em palavras mais simplificadas, anatomia é o nome da peça e fisiologia é como essa peça funciona. Tudo bem? Então, anatomia é o nome de uma estrutura anatômica e fisiologia é como essa estrutura funciona em relação ao corpo. Ok, gente? Aí eu trouxe até uma ilustração aqui, né, histórica dos estudos de anatomia de Leonardo da Vinci. Agora, nós vamos estudar algo que é bem interessante também na anatomia humana, tá? Que é estudar os planos anatômicos. Para o nível do curso técnico de enfermagem, nós vamos estudar de maneira bem básica, tudo bem? Então é o seguinte: quando eu divido um corpo em duas metades
e uma metade fica do lado de cima, ou seja, superior, e a outra metade fica para o lado de baixo, esse tipo de divisão é chamada de transversal. Quando essa divisão é realizada bem no meio do corpo ou da peça, essa divisão é chamada de transversal mediana, tá certo? E esse corte transversal, ele vai gerar também um plano transversal, tá certo? Isso eu não sei se está tão nítido na cabeça de vocês, mas é bem importante entender que quando a gente fala num corte ou num plano, né, transversal, por exemplo, isso pode se referir a um corpo inteiro, como eu dei de exemplo na ilustração que vocês acabaram de ver, mas pode se referir também a uma peça. Vamos supor que eu estou lá no laboratório analisando um coração humano, né? E aí eu vou fazer um corte transversal no coração. Quando eu fizer esse corte transversal, vamos pensar aqui, eu estou ficou bonitinho agora, né? Um coração na minha mão. Só que agora eu vou cortar esse coração. Ai, gente, vamos partir esse coração ao meio. Como seria esse corte? Em que direção esse corte se daria? Seria nessa posição, um corte transversal. Se ele acontecer no meio, será então transversal mediano, ok? E esse corte vai gerar, olha só, pensamento em 3D que vocês vão ter que exercitar agora. Pensa, olha, que eu fiz um corte aqui, nessa direção que vocês estão vendo. Agora, exercitem o pensamento em 3D de vocês. Eu vou virar o corte. Ó, 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 ó. Estão vendo? Aqui, essa face do corte é chamada de plano, tá certo? Então, você fez um corte no coração, quando você pega e vira esse corte né, você rotaciona, né, esse corte, você vai olhar o resultado desse corte que vai gerar um plano, tá certo? Então, quando você faz um corte transversal, ele gera também um plano transversal, tá certo? A gente pode fazer esse corte nesse outro sentido também. Aqui eu tenho um corpo, né, inteiro, humano, dividido em dois. Só que as metades que ele vai originar, elas se direcionam para os lados. Nesse caso aqui, ó, do plano transversal, as metades se direcionaram para cima e para baixo. No caso do plano sagital, as metades vão se direcionar para um lado e para o outro, para a direita e para a esquerda, certo? Então, um corte feito nessa posição vertical, vai se chamar de corte sagital. O corte sagital, conforme acabei de falar para vocês no exemplo do transversal, se o corte nesse coração for feito nessa posição aqui, ó, vertical, sagital, quando eu virar esse corte, o que eu vou enxergar? O plano sagital, correto? Então, é isso. Mais uma coisinha. Quando você tem um corte sagital gerando um plano anatômico, né, no sentido sagital, que você tem também? Além dos lados, né, tem o lado direito, que é esse lado do corpo do indivíduo, lado direito, mas vai ter o lado do plano, o plano anatômico. Esse lado é chamado de lado interno, que é a parte de dentro, tá? E o lado de fora vai ser chamado de lado externo. Ok? Agora vamos falar do plano coronal. O plano coronal, ele é um tipo de divisão que você faz no corpo. O corpo aqui, ó, está virado de lado, estão vendo? E aí o corpo virado de lado e um corte feito nesse corpo.
de maneira lateralizada, né? Então, esse tipo de corte é chamado de coronal. E ele vai gerar um plano coronal, ok? Vai gerar uma fatia, digamos assim, coronal da pessoa. E isso pensando numa pessoa inteira, mas pode ser em uma peça, apenas um órgão do indivíduo, certo? Então, o plano coronal, ele vai gerar duas faces, face anterior e a face posterior. Ok? Certinho, pessoal? Bola para frente. É bem importante entender as divisões do corpo, tá? Isso é bem importante para que a gente possa fazer bons relatos em enfermagem, né? A qualidade de um profissional de enfermagem também se mede pela qualidade dos seus registros, pela qualidade da forma que ele passa o caso para os outros profissionais da equipe multiprofissional. Então, vamos supor que você trabalhe em um pronto atendimento. E aí chegou um paciente com, bem um exemplo assim típico de pronto atendimento ou de pronto socorro. Chega um paciente com um corte, que ele caiu na calçada na rua, um corte na cabeça. E aí, você, como técnico de enfermagem, normalmente é a primeira pessoa a receber esse paciente. O que você vai fazer? Você vai posicioná-lo deitado, por exemplo, né? E você vai começar a limpar, né, o sangue, se o paciente estiver consciente, orientado, logicamente, né? Você começa a limpar, verificar os sinais vitais, enquanto algum familiar vai lá fazer a ficha dele, né? Algum acompanhante vai lá fazer a ficha dele, e você já prepara os dados básicos para você passar para o médico e para a sua enfermeira, não é? Sua enfermeira-chefe, seu enfermeiro-chefe. Então, o que você deve preparar? Sinais vitais desse paciente, e você tem que dizer a localização. Você tem que dizer a localização desse ferimento. Você vai chegar para a sua enfermeira ou vai chegar para o médico e dizer, ó, chegou um paciente com corte na cabeça? Não, esse é um relato muito empobrecido, tá? Então, a gente pode fazer um relato usando termos técnicos, né? Usando termos técnicos adequados para fazer o relato de que tipo de paciente, qual é o acometimento do paciente que o médico vai ter que atender, ou que o enfermeiro vai ter que atender. Então, é bem importante. Além disso, além desse relato verbal que o técnico de enfermagem tem que fazer, também é importante fazer bons registros. Quando você for registrar no prontuário que você limpou aquela ferida, que você fez o curativo daquela ferida, é importante que você diga a localização anatômica correta daquela ferida, certo? Então, por exemplo, na cabeça a gente tem várias partes. Você pode relatar usando termos técnicos de que parte você está falando, ok? E ao longo do curso todo a gente vai aprender tudo isso. Hoje eu vou dar uma introdução. Vamos lá. Então, ó, quando a gente olha aqui esse corpo, né, tá, é o corpo de uma mulher que está desenhado aqui. Então, a gente tem essa região aqui da cabeça, né? Então, quando a gente fala como um todo, né, da cabeça, pensando na parte anterior, ou seja, a parte da frente da cabeça, quando a gente pensa na parte posterior, né, posterior quer dizer a parte de trás, quando a gente pensa em tudo, nas laterais, as partes das orelhas aqui, então quando você fala no todo, é cabeça que se fala, né? E é região cefálica, ok? Agora, quando a gente pode fazer a primeira divisão da cabeça em face, ou seja, a região vulgarmente conhecida como o quê? Como o quê, Brasil? Cara, vulgarmente conhecida como cara. Então você pode a primeira divisão cara não, né, gente? Região da face ou região facial e o restante como região cranial ou craniana, que corresponde ao crânio, certo?
Então, a gente vai sempre procurar usar termo técnico para fazer registros e para comunicar verbalmente, se comunicar verbalmente com os demais membros da equipe multiprofissional. Patrícia, quem são os demais membros da equipe multiprofissional? O médico, enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista, não é? A gente trabalha em conjunto com todas essas pessoas, são só alguns exemplos, psicólogo, assistente social. Então, a gente tem que usar termo técnico para nos reportar para os demais profissionais da equipe multiprofissional quando estivermos falando profissionalmente de um paciente, ok? Então, vamos lá. Descendo mais um pouquinho, e vai descendo, vai, e vai descendo. Ai, gente, desculpa que eu não me aguento. Aí, ó, é o seguinte, chegamos na região do famoso, conhecido pescoço, tá? O pescoço, também nós podemos usar o termo cervical, tá? Região cervical. O pescoço, gente, ele tem esse nome, né, que é ideal, é que a gente use região cervical, tá certo? Esses detalhezinhos aqui, eu acho que a gente não precisa abordar muito, né? Testa, todo mundo sabe, né? Mas existe um nome técnico para a testa, que é região frontal, tá? Região do olho, tá? A gente chama de região orbital. Região das orelhas, ele colocou ótico aqui, mas tá estranho, viu? Acho que tá incorreto esse negócio. Depois eu vou acabar tirando desse slide. Região do nariz, nasal. Região da boca é oral, né? Região do queixo também pode ser chamada de mental. Então, quando você ouvir falar em mento, significa e se relaciona a queixo, certo? Agora vamos pensar nessa linha toda aqui, ó, que eu tô apontando com o mouse. Estão vendo? Essa linha vai da base do pescoço até o último osso da região pélvica. Essa região é conhecida como tronco, tá? Olha só, tronco. E o tronco, ele pode ser dividido em 3 partes: tórax, abdômen e região pélvica, certo? Ok. Na lateral do tronco, logo abaixo do ombro, nós temos a axila, o famoso, hein? Famoso sovaco, né, gente? Vocês já sabem o sovaco. Então, pois é. Então, nós temos aqui a axila. Logo em seguida, nós temos, olha, essa região que vai do ombro até o cotovelo é chamada de braço. Muito bem. Ou região braquial, tá? Esta dobra aqui do braço é chamada de cotovelo ou região antecubital, tá? Esta região aqui, que vai do cotovelo até o punho, é chamada de antebraço, tá? Ou antebraquial. A região do punho, que a gente usa para quê, Brasil? A gente usa para colocar o relógio, Patrícia. Muito bem, gente. Se é que alguém ainda usa relógio hoje em dia, não é? Então, é região do punho, que também pode ser chamada de região do carpo, região carpal. Em seguida, na extremidade, nós temos a mão, né? E depois a gente vai estudar lá em ossos, quando chegarmos no esqueleto, vamos estudar melhor a mão, estudar os ossos aqui da mão, mas a região de palma da mão é chamada de região metacarpal. Os dedos são as falanges, né? Ou digitais, ok? E tudo isso aqui, desde a ponta do dedo até o ombro, é chamado de membro superior. Então, o conjunto é o membro superior. Nesse caso, nós temos o membro superior direito, tá bom? Então, é bom que eu já vou falando dessa questão. É super importante em anatomia a gente ter noção de posição anatômica,
Tá bom, gente? Então, todas as vezes que você ouviu o termo posição anatômica, ele se refere a quê? Ele se refere à posição que o corpo ou a peça se apresenta. E que posição é essa, Patrícia? Se refere a um corpo, por exemplo, quando é corpo, ele está virado de frente para você, com as palmas das mãos estendidas e voltadas para a frente. Isto é posição anatômica, certo? Então, ó, esta moça aqui representada nesta ilustração está em posição anatômica. Se as mãos dela tivessem voltadas para trás, ela já não estaria mais em posição anatômica, ela só estaria de pé, tá bom? Então, do jeito que ela está aqui, nós podemos chamar de posição anatômica. Patrícia, você está falando em relação a um corpo inteiro. E quando você se refere a uma peça apenas? Quando eu estou me referindo a uma peça, você tem que pensar como aquela peça estaria dentro do corpo, qual é a posição daquela peça dentro do corpo. Vamos voltar a falar do coração, né, gente? Que a gente gosta de falar de coração. Então, coração está aqui do lado esquerdo do meu corpo. Eu não sei se aí está aparecendo para vocês do lado esquerdo, mas eu juro que esse é o meu lado esquerdo, viu? Então, ó, coração está mais ou menos nessa posição, né? Aqui dentro do meu tórax, né? E eu tenho que pensar que ele estará nessa posição e não nessa, por exemplo. Não estaria de cabeça para baixo, estaria nessa posição. Então, quando eu pegar um coração na minha mão e visualizá-lo, eu vou lembrar que essa é a posição de um coração em posição anatômica, tá? Ou qualquer outro órgão do corpo, se ele estiver separado do corpo, você tem que pensar como é, em que disposição ele estaria dentro do corpo, e aí você considera a posição anatômica, certo? Então, vamos para frente, que atrás vem gente, Brasil. Então, é o seguinte, vamos falar agora do membro inferior. Então, ó, membro inferior é tudo isso aqui, desde essa extremidade que eu estou apontando com a seta aqui, ó, a extremidade de cima da coxa até a pontinha do pé, né, chamado de membro inferior. Como ela está em posição anatômica, ou seja, ela está de pé olhando para mim, eu sei que esse lado aqui é o lado direito. Portanto, esse é o membro inferior direito. E o outro é o membro inferior esquerdo, certo? Os membros inferiores possuem divisões também, tá? Então, essa região aqui, que vai da articulação do quadril até o joelho, é chamada de coxa. É um termo um pouquinho mais coloquial, mas a gente usa bastante também no meio médico hospitalar, coxa. Ou região femoral, porque aqui embaixo nós vamos aprender nas próximas aulas, mas a gente já sabe que aqui tem um osso chamado fêmur, o maior osso do nosso corpo. Ok? Logo em seguida, na articulação, né, aqui da coxa com a região que vem mais abaixo, nós temos o joelho, tá? Região do joelho ou região patelar, ok? E dando início na articulação do joelho e tendo fim na articulação do tornozelo, nós temos essa região aqui, chamada de perna, tá? Ou região crural. Tudo bem, gente? Então, descendo mais um pouquinho, nós temos o quê? Os tornozelos, né? Que é essa articulação aqui, né? Toda aqui do pé, né? Perna com pé, articulação do tornozelo. E aí a gente tem duas proeminências ósseas, né? Tanto aqui na face interna quanto na face externa, que são os tornozelos, tá? Peraí. E em seguida nós temos o pé ou região podálica. Tudo bem, gente? Os dedos também são chamados de digitais ou falanges. Aí você complementa do pé.
ok? Então é isso. Ah, tá. Deixa eu só voltar um pouquinho que eu não expliquei muito essa parte aqui do tórax. Então, gente, no caso de uma mulher, isso aqui é um corpo feminino que está representado na ilustração, né? Há a presença de mamas. Ah, professora, mas eu conheço um homem que tem mama. Gente, abafa. Vamos falar das mulheres nesse caso aqui dessa ilustração, tá bom? Então, ó, é um corpo feminino, então tem mama ou região mamária, tá? A região do centro do tórax, ó, que eu estou apontando aqui com a seta, é a região chamada de external. Patrícia, está escrito errado. Eu estou vendo um erro de português aí. Não, Brasil, não está errado. Externo, com S, se refere ao osso que a gente tem aqui no centro do tórax e ele é escrito com S mesmo, tá bom? Então, bola para frente. Abdômen. Em volta do umbigo é chamado de região umbilical. Tá bom, gente? E aqui, ó, essa região de virilha é chamada de região inguinal. Ok? É isso. Ah, tá. E em cima, ó, aqui na região pélvica, onde a gente tem, né, o posicionamento dos órgãos sexuais, a gente chama de pubis ou região púbica, tá bom? Todo mundo, tudo que tem nessa região vai ter o nome relativo ao osso que a gente tem aqui. A gente tem um osso, né? Na verdade, a gente tem um encontro de dois ossos que a gente vai estudar em seguida, que fazem uma articulação chamada sínfise púbica. Osso pubis. Então, tudo que vem em cima vai ter o nome relativo a pubis. Tudo bem? Tanto que os pelos que nascem nessa região, nós também chamamos de pelos púbicos, ok? Certinho? Então, acabamos de estudar, né, as divisões do corpo relacionadas à face anterior, ou seja, a parte da frente. Vamos estudar agora a face posterior, ou seja, a parte de trás, Brasil. Olha lá. Então, ó, pensando em cabeça, região cefálica, essa parte aqui, um pouquinho mais abaixo da cabeça, porém na parte de trás, é chamada de nuca. Patrícia, não está escrito nuca aí. Mas nós já sabemos que, coloquialmente, nós chamamos essa região de nuca, não é? E a nuca corresponde a uma região anatômica chamada de região occipital, né? Que fica na base do crânio. Tudo bem? Aqui nós temos a região do pescoço. Patrícia, você deu aquele exemplo do paciente que chegou com corte na cabeça. E se eu disser e se o corte do paciente for aqui na região do pescoço, na parte de trás, como é que eu vou fazer o relato? Você vai dizer que se localiza na face posterior do pescoço ou na face posterior da região cervical. Ok? Muito bem. Então, ombro também pode ser chamado de região acromial. Aqui, gente, as costas como um todo, nós podemos chamar de região dorsal, tá bom? Ou de dorso. E essa parte aqui das costas mais abaixo, nós podemos chamar de região lombar, tá? Ou lombo, ok? Essa região aqui, ó, é uma região que está sobreposta, está em cima do dorso. E que região é essa? Gente, é aquele osso que se mexe quando a gente abre e fecha os braços, tá? Que você consegue ver em pessoas bem magras. É aquele osso grande que parece uma asa, né? Ai, meu Deus, será que eu era um anjo caído do céu? Ai, Brasil, não exagera. Vamos lá. A escápula, tá bom, gente? A escápula é o nome daquele osso que parece uma asa e fica nas nossas costas. Então, essa região você pode chamar de região
escapular, tudo bem? Ainda em pessoas mais magras, a gente consegue visualizar bem até os ossos que passam aqui no centro, né? Que são os ossos da coluna vertebral, ok? Então, aqui na vista posterior ele está mostrando de novo o membro superior, né? Membro inferior, está mostrando aqui, e eu já falei para vocês dos nomes das partes. E o que se diferencia aqui? Nós temos a região do bumbum, conhecido aí, né, numa maneira mais coloquial de bumbum, e nós podemos chamar também de nádegas, né? Nádega. Olha só, a moça está em posição anatômica olhando, está de costas para mim, na verdade, está de costas para mim. Nesse caso, eu vou considerar esse lado direito e esse lado esquerdo. Portanto, esta é a nádega esquerda e esta é a nádega direita, tá? Ou região glútea. Tudo bem? Outra coisa, o joelho na face posterior tem um nome também, tá? A face posterior do joelho, se você não se lembrar, não tem problema. Se você escrever isso no seu relatório, ou na hora que você for reportar um caso para o médico, enfermeiro, etc., e você disser face posterior do joelho, já está maravilhoso. Mas se você lembrar, você pode escrever em região poplítea, tá certo? Então tá. Descendo mais um pouquinho, o que a gente tem? Qual é o nome disso aqui, gente? Como é o nome disso aqui? Batata da perna. Lembram disso? Batata da perna, Brasil. Todo mundo sabe que isso aqui é a batata da perna. Mas esse, infelizmente, é um termo mais coloquial. Nós vamos usar um termo técnico, quando nós formos trabalhar, né, profissionalmente, temos que usar termos mais técnicos. Então, você pode falar panturrilha ou região surral, ok? A planta dos pés nós chamamos de região plantar, tá certo, gente? E a pontinha do pé na face posterior é chamada de calcanhar, região calcânea, tá? Porque a gente tem um osso aqui bem grande, o calcâneo, que a gente vai ver também mais para frente quando estudarmos ossos. Tá certo, gente? Eu acho que para divisões do corpo, entendendo a face anterior e a face posterior, já está maravilhoso, tá bom? Maravilhoso já. Antes de passar para... isso aqui que eu ia dizer mesmo. Que eu ia falar, antes de passar para frente, eu tenho que acrescentar mais uma coisa. O abdômen, ele pode sofrer divisões para que você possa passar uma localização mais precisa, tá? Anatômica mais precisa. Então, você pode dividir o abdômen em 4, ou seja, fazer uma cruz, né, no abdômen, ou dividir o abdômen em 9, tá bom? Quando você divide o abdômen em 4, você então está dividindo em 4 quadrantes, tá certo? Os quadrantes de cima serão chamados de quadrantes superiores e os quadrantes de baixo serão chamados de quadrantes inferiores. Sendo que os que estiverem posicionados do lado direito serão chamados de quadrantes direitos e os que estiverem posicionados à esquerda, quadrantes esquerdos. Então, sempre lembrar da posição anatômica, se o corpo ou a peça estiver voltado para você, então, consequentemente, essa região que eu estou apontando é o quadrante superior direito. E assim sucessivamente, ok? Podemos também dividir esse abdômen em 9. Quando a gente divide em 9, o que vai acontecer? Nós teremos aqui eu vou ensinar para vocês na ordem que eu acho mais fácil, tá bom? Na ordem que eu considero mais fácil. Que é, por exemplo, começar pelo meio.
Então, o meio, ele está chamando de mesogástrio. Você pode chamar de mesogástrio. Mas eu vou até complementar aqui, tá? Você pode tranquilamente chamar essa região de umbilical, ok? Então, você pode chamar essa de região umbilical. Patrícia, por que, que você acha que é mais fácil pensar assim? Por quê, Brasil? Por causa do umbigo, né, gente? Não pode esquecer que tem um umbigo aí, né? Então, região umbilical ou mesogástrica, certo? Logo acima da região umbilical, nós temos a região onde se posiciona o estômago. Boa parte do estômago fica nessa região. E aí, olha só que interessante, essa região se chama epigástrio ou região epigástrica. E aí você tem esse radical aqui, gastro, né? E gastro se refere a estômago, tudo bem? Então, epigástrica, bem em cima do estômago. E aí eu também gosto de pensar no lado oposto ao epigástrio. Tem um nome parecido, hipo. Hipo quer dizer não tem estômago aqui. Hipo quer dizer pouco, né? E aí, hipogástrio. Aí você vem o lado contrário. Então, se um lado é epigástrio, o outro é hipogástrio. Entenderam o meu raciocínio? Aqui, gente, já você também pode chamar de região, sabe como? Você pode chamar isso aqui de região suprapúbica. Por quê, Patrícia? Porque fica bem em cima, acima, aliás, fica acima de um osso que passa aqui, que é o osso pubis. Nós falamos sobre ele agora há pouco, ok? Então tá. Então, eu acho mais fácil começar pensando nesses aqui, ok? Também acho não tão difícil pensar nessa região aqui, que é a região de virilha, tá? A região de virilha nós chamamos de região, lembra que a gente falou no outro slide? É a região que? Inguinal. Inguinal direita e do lado de lá, região inguinal esquerda, tá certo? Já estou até aproveitando para arrumar o slide aqui, que aí a gente já tem uma informação mais completa, tá? Essas regiões podem ser chamadas de inguinais, mas também podem ser chamadas de fossa ilíaca, tá bom? Então, região de fossa ilíaca direita ou inguinal direita e região de fossa ilíaca esquerda ou inguinal esquerda. Tudo bem? Eu também acho fácil lembrar dos flancos. Então, o flanco, essa região aqui lateral mediana, né? Lateral, porque fica do lado do corpo e na metade, né, dessa divisão de 9, e está bem na metade aqui. Então, na lateral, nós temos o flanco desse lado direito e do outro lado, flanco esquerdo. E por último, que é o que eu acho um pouquinho mais chato de lembrar, é o hipocôndrio, região de hipocôndrio, tá? Então, mesmo raciocínio. E o legal é que são nomes iguais também, só muda o lado, né? Então, hipocôndrio direito no lado direito, hipocôndrio esquerdo no lado esquerdo. Tudo bem, gente? Então, bola para frente. Ai, meu Deus, eu já tinha colocado no outro slide no vídeo, desculpa. Eu gostaria de falar um pouco agora do conceito, né, desse conceito, mas, gente, eu vou falar de maneira bem básica, bem introdutória mesmo. Quem estudou biologia e teve um bom ensino médio vai perceber que o que eu vou falar aqui é muito, muito, muito básico, tá? Eu vou falar um pouquinho de célula e aí até chegar nos organismos mais complexos. Mas é muito, muito básico. Quem teve um bom ensino médio vai se lembrar bem, tá bom? Mas quem não teve um bom ensino médio vai conseguir entender, tá bom? A ideia é essa. Então vamos lá. O que é uma célula, Brasil? Célula é a unidade funcional do nosso corpo.
é o menor pedacinho do nosso corpo que existe, tá? Então, o corpo humano, ele tem muitos tipos de células diferentes. E como é a constituição, qual é a constituição básica de uma célula? Então, a célula, ela é composta, né, por uma membrana, né, que a divide do meio externo, né, que a separa do meio externo. Ela tem um núcleo, né? E esse núcleo também tem membrana, né? E lembrando que nós, humanos, somos seres eucariontes, e os seres eucariontes têm células com núcleo diferenciado, ou seja, células com membrana. Quem lembra da biologia lá, levanta a mão, não vou ver, mas levanta a mão. E nós temos aqui, né, dentro da célula, uma série de organelas, que são órgãos no diminutivo da célula, tudo bem? Que eles estão como se fosse uma sopa aqui dentro, né? Eles estão soltos dentro do que é chamado de citoplasma, que é esse local, esse espaço dentro da célula onde se posicionam as organelas. Então, essa daqui é uma visão bem simplificada de uma célula, né? Então, a célula, o núcleo e o citoplasma. Bem simples mesmo. Só para fazer vocês entenderem que um conjunto de células forma o quê? Um determinado tecido, tá bom? E aqui tem até uma imagem de microscópio mostrando um tecido. E eu estou falando de um tecido humano, tá bom, gente? Um tecido humano. Pode ser, por exemplo, um pedaço de pele. Um pedaço de pele humana é chamado de tecido. Um pedaço de gordura, né? Também é um tecido humano, tá certo? Então, um conjunto de tecidos vai formar o quê? Né? Ah, tá, ele está dando outro exemplo aqui de outro tipo de tecido, e agora é uma vista microscópica de um pedaço de tecido muscular. As células aqui, elas já têm um formato alongado. Estão vendo? Formato alongado. Isso aqui é uma foto de microscopia, tá? Olha aí, o tecido muscular, ele é composto por fibras musculares responsáveis pelo movimento, né, do nosso corpo e movimento de substâncias no nosso corpo também. Temos também tecido epitelial. Epitélio, gente, se refere a tecido de revestimento. Um exemplo é a pele que reveste o nosso corpo, tá bom? Nós temos tecidos de revestimento internos também, que são chamados de mucosa. Como assim, Patrícia? Por exemplo, quando você abre a boca e você observa esse tecido mole, amolecido, úmido e macio dentro da sua boca. Esse tecido é chamado de tecido mucoso, de mucosa. Ele reveste as estruturas internas, tá bom? Temos tecido conjuntivo, que são tecidos utilizados, eles estão bem abundantes no nosso corpo, são tecidos com uma função, né, de sustentação, de manter os órgãos ligados, manter posicionamento e etc. Tá bom? Temos o tecido nervoso, que é composto por células nervosas. E qual é a célula nervosa? Qual é a unidade de funcionamento do tecido nervoso? É o neurônio. O nome da célula do tecido nervoso é neurônio. Olha lá. Ela tem um núcleo também, estão vendo? Tem o citoplasma, só que ela tem um prolongamento. Esse prolongamento é chamado de axônio. Nós vamos estudar lá no finalzinho do semestre em sistema nervoso. Aqui é só mesmo para dar um apanhado geral. Temos também tecido ósseo, tá bom? Temos também tecido ósseo. E aí nós temos células específicas, né, com composição específica para ter essa característica enrijecida, endurecida, bem específico dos ossos, tá bom?
Deixa eu só voltar um pouquinho. Eu acho que eu pulei aqui. Quando eu estava falando, isso, é que eu expliquei primeiro a célula para a gente entender que um conjunto de células forma um tecido, né? Que um tecido, não, desculpa, que um conjunto de tecidos vai formar o quê? Um órgão. Um conjunto de órgãos forma sistemas. E um conjunto de sistemas forma um organismo inteiro. Essa nova ilustração mostra para a gente o quê? Uma célula, olha só, que é a origem de tudo. Olha, essa célula já tem um formato um pouco diferente, mas com as mesmas características que a gente já tinha falado anteriormente. Olha lá, é uma célula com núcleo, né? Citoplasma, membrana externa, célula. Essa daqui é uma célula, é um exemplo de célula, desculpa, intestinal, do epitélio, ou seja, da parede interna do intestino. É um exemplo. Então, muitas células juntas vão formar o quê? Um tecido. Vários tecidos vão formar o quê? Um órgão. E aqui ele está dando exemplo do estômago, tá? Que ele também está dando exemplo de que ele vai ter funções específicas também, né? De digestão, enzimática e de mistura. Vários órgãos vão compor um sistema, e aqui ele está mostrando para nós o sistema digestório, que é composto, né, por alguns outros órgãos mais para cima, mas ele cortou os de cima e está mostrando para a gente aqui um pedaço do esôfago, estômago, dando continuidade, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus, fígado, vesícula biliar e o pâncreas. Então, ele está mostrando para nós aqui um conjunto de órgãos formando um sistema, que é o sistema digestório, responsável aí, né, pela absorção digestão e absorção dos nutrientes dentro do nosso organismo. Só que nem só de sistema digestório nós vivemos, não é, Brasil? A gente já sabe disso. Nós precisamos também de um sistema urinário, um sistema cardiovascular, um sistema ósseo, etc, etc. Portanto, um conjunto de sistemas vai formar o quê? Um organismo, não é? E aqui a gente tem o exemplo de um indivíduo do sexo masculino em posição anatômica como veio ao mundo. Não é, Brasil? Então, bola para frente. Já falei da célula, do tecido, e aí alguns exemplos de tecido, nesse caso muscular, exemplo de tecido epitelial, conjuntivo, nervoso, ósseo, né? Aí vamos falar, aqui eu tenho um exemplo de um osso, né? Um osso fêmur, que é o maior osso do nosso corpo. E aqui ele já está mostrando um sistema ósseo, né? O esqueleto humano. Nós vamos ter aula específica disso. Essas ilustrações que eu estou mostrando dos sistemas, e eu vou mostrar outras mais para frente, são só introdutórias, só para entender esse momento do curso, tá? Que é entender que o sistema ósseo, ele é formado por um conjunto de ossos que forma o esqueleto humano, ok? E olha aí, um sistema do corpo consiste em vários órgãos que têm funções semelhantes ou interrelacionadas. E nesse caso, os ossos eles servem também para dar sustentação ao nosso corpo, para a gente ter essa postura ereta que nós temos, por exemplo, tá bom? E ajudar na movimentação, etc. Um conjunto de sistemas forma um organismo, né? E aí coloquei exemplo aqui de 3 pessoas, né? 3 indivíduos diferentes. Sistema esquelético já foi. Aí tem um outro exemplo de sistema, o sistema tegumentar, tá? Lembrando que sistema tegumentar se refere a tecidos de revestimento, se refere a revestimento, que no caso aqui coloquei esse exemplo dessa moça porque a pele dela está bastante à mostra. Então, a pele é o tegumento externo dela. Pensando, por exemplo, na cavidade oral, o tegumento interno, ou seja, o revestimento interno, é chamado de mucosa,
tá certo? Temos também o sistema cardiovascular, e aqui o exemplo de um coração, né? Ai, Patrícia, o coração tá tão diferente daquele bonito que você fez com a mãozinha no começo. Pois é, Brasil, infelizmente, o coração não tem aquele formato necessariamente. A gente vai estudar mais para frente um pouquinho, tá bom? Mas nós temos um sistema cardiovascular aí no organismo para que ele funcione. Temos um sistema imunológico, né? E aqui a ilustração está mostrando para a gente o sistema linfático, né? Temos um sistema muscular, ou seja, para ajudar aí na movimentação do nosso corpo, nós precisamos de músculos, né? Ligados aí aos ossos para que a gente consiga se movimentar. Temos um sistema respiratório, né? E lembrando que nós vamos estudar um por um, essa aula é introdutória e nós vamos estudar cada sistema, tá certo? Temos o sistema digestório, que eu já falei sobre ele no mais atrás. Sistema urinário, os órgãos genitais, sistema nervoso, que vai vir lá no finalzinho, conforme eu já falei, endócrino, e algumas referências que eu utilizei para montar essa aula. Mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar. Vamos lá. Eu gostaria de acrescentar que eu também vou usar, junto com vocês, ao longo do semestre, Deixa eu tirar a minha imagem aqui para vocês verem. Eu vou usar, gente, também esse Atlas em 3D. Tá certo? Então, nós vamos estudar muito aqui pelo Atlas em 3D. Olha que lindo isso aqui. Eu estou movimentando, estão vendo? E aí a gente vai estudar o nome das estruturas. Por exemplo, eu vou tocar aqui na testa do esqueleto. E aí ele deveria me dar o nome desse osso, mas ele não quis me dar agora, não sei porquê, tá? Mas o nome desse osso é frontal. Nós vamos estudar isso mais para frente, ok? Nós vamos estudar o nome de cada osso aqui do crânio, é um exemplo, tá bom? Só estou mostrando um pouco o software para vocês verem como é que ele é. Aí, ó, o crânio sem ser colorido, ó, mais um crânio, né, em preto e branco, mas aqui eu já consigo ó, o nome. Ai, meu Deus, ele não está me dando o nome das peças. Por exemplo, essa que eu indiquei agora é a mandíbula, né? Mas eu vou falar mais para frente disso. Não se apavorem. Eu só estou mostrando um pouco para vocês como é esse atlas, tá? De anatomia em 3D, porque ele é bem interessante. Vai dar para gente uma visão muito boa da anatomia humana, tá bom, gente? Olha que legal. Isso aqui é o quê? O que é isso aqui? Brasil? 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 O que é isso? É um membro inferior direito, Patrícia. Muito bem, gente. Eu sei que os meus alunos responderam tudo certo agora. Esse aqui é o membro inferior direito. E aí nós vamos estudar o nome de cada osso que vocês estão vendo aqui, por exemplo. Tá certo? Isso pensando em sistema, ósseo, né? Mas, por exemplo, se a gente for estudar o tronco, vai ter lá o coração, por exemplo, né? Então, nós vai ter um momento que a gente vai chegar no coração e aí a gente vai estudar todas essas estruturas, tá bom? Vamos usar bastante aqui esse atlas de anatomia. Olha aí o coração, gente, o coração não sai da minha boca, não sai dos meus pensamentos. E é isso, é nessa vibe, gente, do coração que eu vou finalizar essa aula. Deixa eu aparecer aqui de novo para vocês, porque eu quero aparecer para vocês. Então, é nessa vibe, né, do coração que eu gostaria de finalizar esse conteúdo hoje. Espero que vocês tenham entendido que vocês tenham conseguido, que eu tenha conseguido atingir meu objetivo de dar essa noção introdutória de anatomia humana voltada para o curso técnico de enfermagem para vocês. Tá certo, gente? Espero que tenha sido proveitoso. E aí, nesse clima do coração, um grande abraço carinhoso e afetuoso para vocês. Abraço, gente. Tchau, tchau.